No princípio, havia um homem chamado Jó, residente na terra de Uz, conhecido por sua integridade, retidão e temor genuíno a Deus. Ele se afastava do mal e era respeitado por todos ao seu redor. Além de seu caráter impecável, Jó era extremamente próspero. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servos. Sua família também era uma bênção, com 7 filhos e 3 filhas, todos vivendo em harmonia e frequentemente celebrando juntos. Após cada festa, Jó se levantava cedo para oferecer sacrifícios a Deus por cada um de seus filhos, demonstrando cuidado espiritual mesmo quando nada parecia errado. Porém, um dia, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e entre eles estava Satanás. Deus perguntou de onde vinha, e Satanás respondeu que vinha rodeando a terra. O Senhor destacou a fidelidade de Jó, mas Satanás lançou um desafio. Será que Jó permaneceria íntegro se perdesse tudo? Deus permitiu que Satanás tocasse em seus bens, mas não em sua vida. Assim começou a grande provação de Jó. Primeiro, os sabeus atacaram, levando os animais e matando os servos. Logo em seguida, um fogo caiu do céu e consumiu as ovelhas e os servos restantes. Depois, os caldeus atacaram os camelos e mataram mais servos. Por fim, um vento destruiu a casa onde seus filhos celebravam e todos morreram. Em questão de minutos, Jó perdeu toda a sua riqueza e seus 10 filhos. Mesmo diante dessa tragédia inimaginável, Jó se curvou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se e adorou, declarando: "O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Pouco tempo depois, houve um novo encontro no céu entre Deus e Satanás. Jó, mesmo após tantas perdas, continuava íntegro. Satanás, determinado a testar a fé de Jó, sugeriu que agora tocasse em sua saúde. Deus permitiu, mas poupou sua vida. Então Jó foi atingido por feridas dolorosas, cobrindo seu corpo dos pés à cabeça. Sua esposa, desesperada, sugeriu que amaldiçoasse a Deus e morresse, mas Jó respondeu com sabedoria: "Recebemos o bem de Deus, e não receberemos também o mal?" Mesmo sofrendo física, emocional e espiritualmente, Jó manteve sua fé. 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram visitá-lo. Ao encontrarem Jó coberto de feridas e sentado em cinzas, rasgaram suas roupas e lançaram pó sobre suas cabeças. Por 7 dias, ficaram em silêncio ao seu lado, compartilhando a dor apenas com a presença, demonstrando empatia verdadeira. No 8º dia, Jó finalmente falou, lamentando profundamente o dia de seu nascimento, desejando que jamais houvesse nascido, expressando a intensidade de sua dor. Elifaz foi o primeiro a falar, sugerindo que o sofrimento de Jó poderia ser consequência de pecado e que Deus estaria disciplinando-o. Jó respondeu, afirmando sua inocência e expressando frustração com a insensibilidade do amigo. Bildade, em seguida, reforçou a ideia de justiça divina imediata, insinuando que os filhos de Jó poderiam ter morrido por falhas ocultas. Jó respondeu novamente, defendendo sua retidão e clamando por uma audiência direta com Deus. Zofar, o mais impetuoso, acusou Jó de ocultar pecados graves, insistindo que ele precisava se arrepender para ser restaurado. Jó, porém, criticou os amigos, chamando-os de consoladores miseráveis, acusando-os de julgamento indevido e reiterando sua fé firme. Apesar das acusações, Jó continuava buscando compreender a justiça de Deus, reconhecendo que muitos malfeitores prosperam enquanto os justos sofrem, e que os caminhos divinos são muitas vezes incompreensíveis para o ser humano. Mesmo em meio à confusão e à dor, sua fé não vacilava, mostrando que a verdadeira confiança em Deus não depende de bênçãos materiais, mas da certeza de seu caráter e soberania. Então Eliú, o jovem, finalmente falou. Ele respeitou os mais velhos, mas trouxe uma perspectiva nova. O sofrimento nem sempre é punição, mas pode ser correção, disciplina e instrução divina. Eliú afirmou que Deus usa a aflição para ensinar e levar o ser humano a uma compreensão mais profunda da vida e da fé. Ele enfatizou
que a verdadeira sabedoria vem de Deus e que muitas vezes o propósito por trás do sofrimento está além da compreensão humana imediata. Eliú encorajou Jó a se humilhar e permitir que a experiência difícil o purificasse, transformando a dor em crescimento espiritual e intimidade com Deus. Após todos os discursos, Deus falou a Jó do meio de um redemoinho de maneira poderosa e majestosa. Mas, em vez de responder diretamente às perguntas de Jó, Deus desafiou-o a refletir sobre a grandeza e complexidade do universo. Perguntou quem dera medições sobre a terra, quem definiu os limites dos mares, quem estabeleceu a ordem dos céus e das estrelas, quem controla a chuva, o vento e os relâmpagos. Deus falou sobre a criação e o domínio sobre os animais, desde os predadores mais ferozes até as criaturas mais magníficas e livres, como o beimote e o leviatã, simbolizando forças que o ser humano não pode controlar nem compreender plenamente. Essa demonstração de poder e sabedoria divina fez Jó perceber sua pequenez e limitação diante do Criador. Ele se curvou, arrependido, reconhecendo: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Falava do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. Jó passou de alguém que tentava entender o sofrimento com lógica limitada para alguém que reconhecia a grandeza insondável de Deus, recebendo revelação em vez de respostas diretas. Ele declarou: Com os ouvidos ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus então voltou-se para os amigos de Jó e os repreendeu por não falarem a verdade sobre ele. Elifaz, Bildade e Zofar foram instruídos a oferecer sacrifícios, e Jó orou por eles, demonstrando perdão e intercessão. Sua atitude mostrou que a verdadeira fé transforma o caráter, capacitando a amar e perdoar até aqueles que nos feriram. Após isso, Deus restaurou a sorte de Jó, dando-lhe em dobro tudo o que havia perdido: 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, e novamente 7 filhos e 3 filhas, reconhecidas por sua beleza e dignidade. Jó, diferente dos costumes da época, deu herança às suas filhas, mostrando generosidade e igualdade. A vida de Jó, após a restauração, foi longa e próspera. Ele viveu 140 anos, testemunhando suas gerações crescerem, e morreu farto de dias, cheio de fé, perseverança e confiança em Deus. Sua história ensina que o sofrimento não é o fim, mas o início de algo mais profundo. Deus não deu todas as respostas a Jó, mas ofereceu algo maior: sua presença, revelação e fidelidade. Mesmo sem entender as razões da dor, Jó confiou em Deus, mostrando que a fé verdadeira se baseia no caráter divino e não nas circunstâncias. A trajetória de Jó nos ensina que a adversidade pode revelar força interior e transformar a alma. Quando tudo é tirado, o que resta é a fé autêntica, a confiança no Criador que é justo, presente e misericordioso. A paciência, a integridade e a perseverança de Jó diante das provações mostram que a verdadeira fé se manifesta nas tempestades, não apenas nos dias de bonança. A história também destaca a importância do apoio silencioso de amigos, do perdão e da intercessão, demonstrando que, mesmo em meio à dor, é possível crescer espiritualmente e encontrar propósito. O segredo de Jó é confiar no quem e não no porquê. Mesmo quando não compreendemos as circunstâncias, podemos ter certeza de que Deus permanece fiel, guiando e sustentando. Sua história inspira coragem para enfrentar perdas, doenças, injustiças e desespero, lembrando que a presença divina transforma corações e restaura vidas. Jó nos mostra que, mesmo nas provações mais extremas, a fé verdadeira se mantém firme, não dependendo das bênçãos, mas da confiança na justiça, misericórdia e soberania de Deus. Hoje, assim como Jó, qualquer pessoa que enfrenta sofrimento pode encontrar consolo e força ao confiar em Deus. Ele não promete ausência de dor, mas garante sua presença constante, revelação gradual e propósito maior para cada desafio. A paciência em meio às dificuldades,
A humildade diante da sabedoria divina e a integridade inabalável são os pilares que sustentam a vida daqueles que escolhem permanecer fiéis, mesmo quando tudo parece perdido. Jó é exemplo de fé que transcende circunstâncias. Sua história nos desafia a refletir sobre nossa própria confiança em Deus, nos ensinando que a verdadeira devoção não depende de prosperidade ou reconhecimento, mas da certeza de quem Ele é. Quando enfrentamos tempestades, podemos lembrar de Jó, que permaneceu íntegro, perseverante e fiel, mesmo em perdas irreparáveis. Sua vida prova que Deus honra aqueles que permanecem fiéis, restaura, multiplica bênçãos e concede paz e propósito duradouros. A lição final de Jó é que o sofrimento é muitas vezes uma oportunidade para crescimento espiritual, humildade, confiança e transformação pessoal. Ele nos mostra que, mesmo sem respostas imediatas, podemos encontrar significado e força, sabendo que Deus está no controle de tudo. O exemplo de Jó ensina que a verdadeira fé é resiliente, que a integridade deve ser mantida e que o perdão e a intercessão fortalecem não apenas quem sofre, mas também aqueles ao seu redor. Confiar no caráter de Deus é a chave para superar provações, encontrar esperança e experimentar restauração plena. Mesmo em momentos de dor extrema, Jó manteve seu relacionamento com Deus. Ele nos ensina que, apesar da adversidade, é possível permanecer íntegro, fiel e esperançoso. Sua história encoraja a humanidade a confiar no plano divino, a aceitar que a compreensão completa pode não ser imediata e a valorizar a presença e a sabedoria de Deus acima de tudo. Jó não apenas suportou a dor, mas emergiu transformado com fé fortalecida, coração purificado e vida restaurada em abundância, servindo de exemplo eterno de confiança, perseverança e devoção inabalável. O legado de Jó continua a inspirar milhões ao redor do mundo. Sua narrativa mostra que, mesmo em meio à perda de bens, filhos, saúde e reputação, é possível manter fé, humildade e integridade. Ele demonstra que Deus recompensa a perseverança e a fidelidade, restaurando o que foi perdido e concedendo bênçãos ainda maiores. Ao lembrar-se de Jó, somos desafiados a confiar em Deus, a perseverar diante das tempestades e a acreditar que, mesmo quando tudo parece perdido, sua justiça, misericórdia e presença permanecem constantes. Em suma, a história de Jó é um testemunho eterno de que a fé verdadeira não depende de prosperidade, reconhecimento ou circunstâncias favoráveis, mas da certeza do caráter divino. Suas experiências nos ensinam sobre resiliência, esperança, perdão e crescimento espiritual. Jó permanece como símbolo de confiança absoluta em Deus, demonstrando que mesmo nas provações mais severas, é possível manter integridade, aprender com a dor e emergir mais forte, restaurado e abençoado. Que a trajetória de Jó nos inspire a viver com fé, coragem e esperança, sabendo que, mesmo em meio às maiores adversidades, Deus permanece fiel, justo e presente, guiando, restaurando e transformando aqueles que confiam nele, assim como fez com Jó, tornando sua vida um exemplo eterno de devoção, perseverança e confiança inabalável no Senhor.